Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e esta é a segunda parte da aula de Flora Normal do Corpo Humano. Não deixem de assistir a primeira parte, inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link dessa primeira parte para que vocês consigam acompanhar todo o conteúdo. Então, os tópicos que eu irei abordar são as relações entre a microbiota normal e o hospedeiro, assim como também eu vou falar dos representantes da microbiota normal por regiões. Começando pelo primeiro tópico, que são as relações entre a microbiota normal e o hospedeiro. Então, uma vez que essa microbiota ela foi estabelecida, ela pode beneficiar o hospedeiro ao impedir o crescimento de micro-organismos patogênicos que tentam invadir essa região em que se encontra essa microbiota. E esse processo de inibição, assim como até mesmo a capacidade de matar esses micro-organismos, se dá por um processo chamado de antagonismo microbiano, ou também conhecido como exclusão competitiva. Então, como que acontece esse antagonismo microbiano? A microbiota normal ela tem como função principal proteger o hospedeiro, isso é fato. Então, essa proteção se dá contra a colonização por outros micro-organismos, como eu já citei anteriormente, patogênicos, ao competir com eles por nutrientes, principalmente. Assim como também as próprias bactérias dessa microbiota normal, elas conseguem produzir substâncias antagonistas, como por exemplo, bacteriocinas. As bacteriocinas são substâncias conhecidas como antibióticos naturais, em que a própria bactéria produz e que essa substância ela age sobre uma outra bactéria, inibindo ou até mesmo matando esse micro-organismo. Então, quando o equilíbrio entre essa microbiota normal e os micro-organismos patogênicos é alterado, isso resulta no surgimento de doenças. Então, como que pode ocorrer esse desequilíbrio da microbiota para que ocorra uma queda da resistência do hospedeiro para o surgimento de doenças? Existem vários fatores que podem contribuir para isso, principalmente com relação ao sistema imunológico. Então, doenças que de alguma forma consigam debilitar o sistema imunológico, assim como até mesmo o uso de medicamentos, como por exemplo antibiótico, são situações em que podem interferir diretamente sobre a microbiota, não só de uma região, mas de toda a microbiota do nosso corpo, uma vez que essa microbiota ela é formada principalmente por bactérias. Então, pelo uso de um antibiótico para tratar uma determinada infecção em uma determinada região, isso vai acabar prejudicando outras microbiotas que precisam estar em equilíbrio para exercer aí um papel protetor. Como, por exemplo, a microbiota normal da vagina. Então, essa microbiota vaginal, ela mantém o pH em torno de 4. Então, essa microbiota estando normal e esse pH em torno de 4, inibe o crescimento excessivo de Candida albicans, que é um tipo de fungo em que, normalmente, quando ele cresce, ele se torna predominante na mucosa vaginal, causa um quadro de vaginite, que é uma infecção vaginal fúngica. Então, o desequilíbrio entre essa flora normal e alterações no pH é que favorecem esse crescimento excessivo do fungo, da Candida albicans, assim como também até facilita a entrada de outros micro-organismos que são possivelmente patogênicos. Então, o uso de antibióticos, assim como o uso excessivo de duchas higiênicas e até mesmo desodorantes íntimos, são os principais fatores que contribuem para essa alteração do pH, tirando esse pH em torno de 4 e levando aí mais próximo de uma neutralidade. Então, esse pH mais próximo de 7, por exemplo, 6,5, 7, isso facilita a colonização por outros micro-organismos. Um outro exemplo de antagonismo microbiano acontece no intestino grosso.
A Escherichia coli, por exemplo, é uma bactéria que faz parte da microbiota normal do intestino grosso. Então, essa bactéria, ela produz bacteriocinas, que são aqueles antibióticos naturais que eu citei anteriormente, que inibe o crescimento de outras bactérias patogênicas que conseguem, né, chegar no intestino, como, por exemplo, a Salmonella e Shigella. São espécies, são gêneros, né, de bactérias gram-negativas em que causam infecções intestinais, causam quadros de gastroenterite, que levam a quadros de diarreia, enfim, problemas gastrointestinais sérios. Um outro exemplo também é o Clostridium difficile. O Clostridium difficile é uma bactéria em que ela pode estar presente na microbiota intestinal da maioria da população, só que essa bactéria, enquanto ela está lá no intestino grosso, ela não é patogênica, ela não causa nenhum problema, porque a microbiota normal consegue inibir, né, de maneira eficiente o crescimento dessa espécie de Clostridium, né, que é o Clostridium difficile. Só que quando essa microbiota normal, de alguma forma, ela for eliminada ou ela for diminuída, como por exemplo o uso de antibióticos, então o indivíduo está com uma infecção urinária, então ela vai fazer um uso de antibiótico durante 14, 15, 20 dias para tratar uma infecção que ela tem. Então toda a microbiota desse indivíduo vai sofrer, né, por conta desse antibiótico que está tomando para tratar aquela infecção. Então, no caso da microbiota intestinal, haverá uma diminuição, né, dessa microbiota normal. E o que acontece com o Clostridium difficile? Nessa situação, ele se torna um problema. Então, ele vai aproveitar dessa situação para começar a colonizar e causar infecções gastrointestinais, né? Então, essas infecções gastrointestinais causadas pelo Clostridium difficile são responsáveis por quadros de diarreia leves até colites, que são inflamações do colo, né, inflamações que ocorrem nos colos, né, nas partes do intestino grosso, que podem ser processos inflamatórios severos ou até mesmo fatais. Então, podemos observar, né, que existe uma relação entre a microbiota normal e o hospedeiro. E essa relação ela é chamada de simbiose, que é uma relação entre dois organismos na qual pelo menos um é dependente do outro, né? E aqui temos 3 exemplos de relação, né, do tipo simbiose, que é o comensalismo, o mutualismo e o parasitismo, que eu vou falar nos próximos slides sobre cada uma dessas relações de simbiose, né, do tipo comensalismo, mutualismo e parasitismo. Então, nessa relação simbiótica denominada de comensalismo, um dos organismos se beneficia, enquanto o outro não é afetado de forma alguma. Muitos micro-organismos da microbiota normal são classificados como micro-organismos comensais, como, por exemplo, as corinebactérias, que são bactérias que colonizam a superfície dos olhos, assim como também micobactérias saprofíticas. Essas bactérias elas colonizam os ouvidos, assim como também a genitália externa. Podemos encontrar bactérias comensais também presentes em secreções, assim como células descamadas, e não trazem, né? Então, esses micro-organismos eles não trazem nenhum benefício ou prejuízo aparente para o hospedeiro. Já no caso do mutualismo, é um tipo de simbiose que beneficia ambos os organismos. Então, tanto o hospedeiro quanto o micro-organismo serão beneficiados nessa relação de mutualismo. Então, como por exemplo, aqui no intestino grosso, bactérias como a Escherichia coli, né, que é uma bactéria que faz parte da própria microbiota normal do intestino grosso, sintetizam vitamina K e algumas vitaminas do complexo B.
Então, essas vitaminas, elas são rapidamente absorvidas pela própria mucosa intestinal, indo para o sangue e assim sendo distribuído por todo o organismo do indivíduo para ser utilizado pelas células. Enquanto isso, em troca, o intestino grosso provê a essas bactérias nutrientes para que elas consigam se manterem vivas, né? E assim você consegue perceber que existe uma troca, né? Então, ao mesmo tempo que a bactéria produz vitaminas que o organismo irá se beneficiar, o hospedeiro, né, irá se beneficiar disso, o hospedeiro, através da sua dieta, provê nutrientes para que esses micro-organismos, né, essas bactérias, elas consigam sobreviver, consigam se manter lá na mucosa intestinal. Já no parasitismo, apenas um organismo que se beneficia, enquanto o outro, no caso o hospedeiro, por exemplo, ele é o prejudicado. Então, um exemplo são as bactérias heterotróficas, né? Então, esses organismos, a partir do momento que eles estão presentes em um organismo vivo, eles estão extraindo, obtendo nutrientes, e a partir desse processo de obtenção de nutrientes, esse micro-organismo ele é responsável por causar uma infecção, por causar uma doença. Então, todos os micro-organismos em que eles são classificados como parasitas ou que realizam parasitismo são exemplos de micro-organismos causadores de doenças. Então, por saber a importância que a microbiota tem e também por saber que a microbiota intestinal ela pode ser alterada e assim trazer benefícios à saúde humana, isso tem motivado o desenvolvimento de ingredientes alimentícios chamados de alimentos funcionais, em que tem como principal exemplo de alimentos funcionais os probióticos e pré-bióticos. Então, o que são os probióticos? São alimentos que contêm bactérias vivas, né, como suplemento alimentar, o que melhora o equilíbrio da microbiota intestinal, trazendo assim benefícios ao hospedeiro. Já no caso dos pré-bióticos, são alimentos não digeríveis pelo ser humano, pelo hospedeiro, mas promovem a seleção das espécies benéficas de bactérias e limitam também o número de bactérias no intestino, assim beneficiando o hospedeiro. E tem aqueles alimentos funcionais que são classificados como simbióticos, que são alimentos que têm uma combinação de probióticos e pré-bióticos. Diversos estudos têm mostrado que a ingestão de bactérias do ácido lático pode ser utilizado para aliviar a diarreia, assim como prevenir a colonização por salmonela entérica, que é um tipo de bactéria que causa a infecção intestinal, principalmente durante a antibiótico terapia, um período de tratamento com antibiótico. Então, se essas bactérias do ácido lático colonizam o intestino grosso, o ácido lático e as bacteriocinas produzidas por elas podem assim inibir, né, certos patógenos, assim como outras bactérias causadoras de infecções intestinais. E pesquisadores estão testando também o uso dessas mesmas bactérias do ácido lático para prevenir infecções de feridas cirúrgicas causadas por Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que está presente na própria microbiota da pele, que em caso de procedimento cirúrgico, de feridas, lesões da pele, essa bactéria ela pode estar desenvolvendo infecções, assim como também utilizar essas bactérias do ácido lático no tratamento de infecções vaginais causadas por Escherichia coli, né? Porque a Escherichia coli, como eu já falei, é uma bactéria normal na microbiota intestinal, mas quando ela é eliminada e adentrando ao canal uretral, né, essa bactéria ela já não será mais uma bactéria, vamos dizer assim, inofensiva. Ela irá causar infecções das vias urinárias. Nos Estados Unidos, também foi desenvolvido um outro estudo utilizando bactérias do ácido lático. Essas bactérias elas foram modificadas geneticamente e passaram a produzir a proteína CD4, né?
proteína que está presente, por exemplo, na superfície dos linfócitos TCD4, que são reconhecidas pelo vírus HIV. Então, nesse estudo desenvolvido na Universidade de Stanford, foi observado que houve uma redução na infecção pelo vírus HIV em mulheres que foram tratadas com essas bactérias geneticamente modificadas do ácido lático. Então, no slide anterior, eu terminei o primeiro tópico dessa aula em que eu falei sobre as relações entre a microbiota normal e o hospedeiro, e agora eu inicio o segundo tópico dessa segunda parte dessa aula de microbiota normal, em que eu vou falar dos principais representantes, né, ou seja, os principais micro-organismos da microbiota normal por região do corpo humano, começando pela pele. Então, a pele possui uma microbiota composta por aproximadamente 1000 espécies de micro-organismos diferentes, em que essa microbiota é composta tanto por bactérias quanto por fungos, assim como também tem a presença de vírus. E a maioria dos micro-organismos que entram em contato com a pele diretamente, eles não se tornam residente exatamente devido às secreções que a própria pele produz, como suor e óleo, né, em que possui propriedades antimicrobianas que interferem na capacidade do crescimento microbiano, da resistência, né, vamos dizer assim, desses micro-organismos na superfície do nosso corpo. A queratina também é uma barreira extremamente resistente, que isso contribui para barrar a entrada, a penetração de micro-organismos, assim também facilitando a remoção, né, destes e não se tornando uma microbiota residente. E o baixo pH da pele também inibe muitos micro-organismos, assim como a umidade da pele, que é relativamente baixa. Isso também é um outro fator que também interfere na composição dessa microbiota normal da pele. Já no caso dos olhos ou conjuntiva, né, onde a conjuntiva é nada mais do que uma continuação da pele ou membrana mucosa, e o interessante é que a conjuntiva ela contém basicamente a mesma microbiota encontrada na pele com relação aos micro-organismos, só que é uma quantidade de espécies bem menor comparado ao que se encontra na pele, que chega a ser aproximadamente 10 espécies diferentes, porém são espécies que também estão presentes na pele. As lágrimas e o ato de piscar são fundamentais no papel de eliminação, contribuem para a eliminação de alguns micro-organismos ou impedindo que outros colonizem. Então, é como se fosse um mecanismo de defesa, o processo, né, de piscar os olhos e também por meio da produção de lágrimas possuem propriedades antimicrobianas que impedem o crescimento de outros organismos. E no caso do nariz e garganta, que compõem, que são estruturas, né, que fazem parte do sistema respiratório superior, é composta por uma microbiota, né, com algumas dezenas de espécies, também espécies que podem ser encontradas na pele, embora alguns membros da microbiota normal dessas regiões sejam potencialmente patogênicos, né, sua habilidade em causar doença ela é reduzida pelo processo de antagonismo microbiano que nós já vimos no tópico anterior, assim como também secreções nasais matam, né, ou inibem muitos micro-organismos, enquanto o muco, que é produzido pela própria mucosa dessas vias respiratórias superiores, assim como os movimentos ciliares, removem muitos micro-organismos que tentam adentrar o organismo através das vias aéreas superiores. Já no caso da boca, é composta por uma microbiota com aproximadamente 100 espécies diferentes. Claro que a boca, por ser uma região que possui uma umidade abundante, calor e a presença constante de alimentos, faz com que essa região tenha uma grande diversidade mesmo microbiana, assim como na língua, nas bochechas e nos dentes, assim como na gengiva também, são regiões
em que é possível identificar uma grande população microbiana. Entretanto, as mordidas, ou seja, a mastigação, assim como os movimentos da língua e o fluxo salivar, né, de saliva dentro da boca, conforme o movimento da língua, isso contribui para a remoção, né, de muitos micro-organismos que estão aderidos a essas superfícies. No caso da saliva, é uma substância que também possui algumas propriedades antimicrobianas que atuam sobre muitos micro-organismos que adentram a cavidade bucal, assim causando a inibição deles e até mesmo levando à morte. Agora, a mucosa do intestino grosso contém os maiores números de micro-organismos da microbiota residente do corpo, principalmente em razão da disponibilidade de umidade e nutrientes. O muco e a descamação periódica previnem que muitos micro-organismos colonizem o revestimento do trato gastrointestinal. Além disso, a mucosa produz uma série de substâncias antimicrobianas que atuam sobre grande parte desses micro-organismos, inibindo o crescimento. A diarreia também é um fator que contribui para a eliminação de parte da microbiota normal, que é até recomendado quando o indivíduo está com quadro de diarreia intenso. É importante que ele faça depois uso de medicamentos que auxiliam nessa, vamos dizer assim, reposição da microbiota normal, uma vez que ele elimina boa parte dela enquanto está com esse quadro de diarreia. Agora, com relação ao sistema reprodutor e urinário, a parte proximal da uretra, tanto masculina quanto feminina, contém uma microbiota residente. Já no caso do canal vaginal, possui uma população de micro-organismos que são ácido tolerantes em virtude da natureza de suas secreções ácidas, né? Então, nós já vimos anteriormente de que a mucosa vaginal tem um pH em torno de 4, extremamente ácido. Então, os micro-organismos que ali residem, eles são ácido tolerantes, né? Para conseguir se desenvolver nesse pH, que até então é um fator, né, de proteção para a colonização de outros micro-organismos. O muco e a descamação constante também desta mucosa previne que muitos micro-organismos colonizem o revestimento do trato geniturinário, assim como o fluxo de urina remove micro-organismos mecanicamente. Além disso, o pH da urina e a ureia são fatores antimicrobianos que auxiliam nesse processo de controle, né, dessa microbiota normal. Então, pessoal, aqui eu termino essa segunda parte da aula de microbiota normal e eu espero mais uma vez contribuir para o conhecimento de vocês e não deixem de assistir a primeira parte dessa aula. Eu vou deixar aqui nos comentários o link em que irá direcionar vocês para essa primeira parte. Então, até a próxima aula.